As antenas de celulares podem derrubar os nossos aeromodelos? É uma dúvida que muitos aeromodelistas possuem em função de já terem escutado os relatos de aeromodelistas perdendo o sinal nos seus aeromodelos quando voando próximo a ERBs ou ERBs, estações rádio base de transmissão de linhas celulares e também de dados. Vamos tentar entender isso um pouquinho. Em 2012, em meados de 2012, com o advento da Copa que estava para chegar em 2014, as operadoras de celular já estavam implantando a tecnologia 4G, ou quarta geração, e passariam a utilizar a frequência de trabalho de 2.6 GHz. Esta frequência tem uma característica muito interessante. Ela consegue atender uma grande quantidade de usuários, mas ela é de difícil penetração. Por isso que é muito difícil na rede 4G, quando estamos em túneis, shopping centers que há áreas subterrâneas, locais muito fechados, o sinal é muito ruim. Visando isso, em meados de 2014 foi leiloado a frequência de 700 MHz, a qual as operadoras de telefonia celular compraram esta frequência com o objetivo de sair do 2.6 GHz e irem para 700 MHz. O que isto permite? Isso permite uma maior penetração de sinal em áreas de difícil acesso e o investimento em tecnologia, evidentemente, é muito menor, porque quanto maior a frequência, mais equipamentos eu tenho que ter disponibilizados para atender uma quantidade maior de usuários. Numa frequência menor, eu consigo atender mais usuários com menor quantidade de equipamentos. Acontece que em 2014, quando isto ocorreu, a frequência de 700 MHz ainda pertencia às operadoras de televisão, a nossa televisão analógica, a qual está gradualmente sendo migrada para a TV digital. Acredito até que na grande maioria do país aí já não temos mais a disponibilidade da TV analógica, somente a TV digital. Como esta frequência foi liberada, as operadoras de celulares então saíram ou estão saindo gradualmente da frequência de trabalho de 2.6 GHz e indo para 700 MHz. Mas o que isso tem a ver com o nosso aeromodelismo? Tudo. Primeiro, 2.6 GHz para muitos parece algo muito próximo dos nossos radiotransmissores de aeromodelos que trabalham com 2.4 GHz. Mas há aí uma diferença relativamente grande, mesmo que não pareça. Então, é muito pouco provável que haja interferência de antenas celulares. Quando eu estou falando de antena, estou falando da antena transmissora para os nossos equipamentos. É muito pouco provável que haja interferência, ainda que se esteja trabalhando na frequência de 2.6 GHz. Com a migração para 700 MHz, a distância ficou maior ainda, então muito improvável que tenhamos esta interferência. Mas de onde que surgiu então essa ideia de que voar próximo a antenas de celulares pode derrubar os nossos aviões? Acontece que às vezes os aeromodelistas enxergam torres com várias antenas e pensam que aquilo ali é de transmissão de sinal do celular. E às vezes é uma antena compartilhada, que ela possui, além das antenas de celulares, outras antenas para outras finalidades, ou às vezes é uma antena que não tem nada a ver com o celular, é uma torre especificamente desenvolvida para a transmissão de dados que não são de operadora de celulares. Vou dar um exemplo. Se eu estou numa área que eu tenho uma empresa A e eu quero interligar com a empresa B, para eu fazer isso de forma econômica, eu posso instalar duas torres, cada torre vai ter uma antena e essas antenas devem estar em linha divisada. O que quer dizer isto? Uma antena tem que chegar à outra, eu não posso ter obstáculos no meio. Então eu interligo isso com um enlace de rádio e eu tenho ali dados, voz, internet, toda a comunicação entre os dois pontos A e B, entre as duas empresas, portanto, funcionam
neste enlace de rádio. É assim que funciona a internet via rádio em regiões onde não temos aí fibra ótica, par metálico ou cabo coaxial. Acontece que estes equipamentos, em sua grande maioria, sim, operam na frequência de 2.4 GHz, ou seja, a frequência dos nossos rádios de aeromodelo. Então não é que a operadora de celular esteja gerando problema, e ela não está gerando. Ela está trabalhando numa frequência que foi pela Anatel liberada para esse tráfego de dados, para esse tráfego de voz. O que acontece muitas vezes é que o pessoal confunde a antena de celular com uma antena de uma entidade particular, de uma corporação, que transmite sinal de internet, que interliga empresas e que trabalha nesta frequência de 2.4 GHz. E isto pode, dependendo da potência de harmônicas, que aí eu não vou entrar muito em questões técnicas, pode sim gerar uma interferência. Como é que nós vamos saber disso? É muito difícil, é muito complicado. Teria que ter um equipamento que faria uma medição, etc e tal. Então, qual é a regra que fica? Regra não, qual é a dica que fica? Se onde você voa tem, num raio de 2 a 3 quilômetros, antenas, torres de transmissão, não importa se de celulares ou de operadoras particulares ou de empresas, evite voar naquela direção. Evite que o seu avião se aproxime daquela torre, porque nós não temos como saber que tipo de frequência está sendo gerada por esses equipamentos. Quando eu digo não temos como saber, repito, há sim como identificar, mas não é prático. Não é uma coisa simples de fazer. Então, na dúvida, evite aproximar-se desse tipo de torre que você vai evitar transtornos. Já escutei relatos vários de aeromodelistas aí que misteriosamente perderam o sinal, que o avião caiu, que o avião de repente ele está voando, ele perde sinal e daqui a um pouco ele recupera. Isto é um sinal de que está ocorrendo, na grande maioria das vezes, alguma interferência. Certo? Então, não é que a operadora de celular está conflitando com o sinal. Tecnologicamente falando, elas trabalham em frequências separadas dos nossos radiotransmissores. Mas, como eu disse, não temos como saber com precisão o que está trafegando em cima dessas torres. Na dúvida, mantenhamos-nos afastados delas. Abraço e até o nosso próximo encontro.